Vamos falar agora sobre a delação de outro executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, que relatou doações oficiais e de Caixa 2 feitas a políticos com o intuito de conseguir vantagem para a construtora. O delator da Odebrecht cita vários nomes do PMDB, incluindo o atual presidente Temer, o ministro Eliseu Padilha, o secretário Moreira Franco, o presidente do Senado Renan Calheiros e os senadores Eunício Oliveira e Romero Jucá, entre outros. Nós vamos agora ao vivo falar com Júlio Mosquera, que está em Brasília. Boa noite, Júlio. Boa noite, Geraldo, Juliana, boa noite a todos. Cláudio Melo Filho, ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, detalhou aos investigadores como repassava propina ao PMDB no Senado e na Câmara e quais as contrapartidas que recebia. Ele afirma que seu principal interlocutor no Senado era Romero Jucá, hoje líder do governo no Congresso, e que Jucá era o principal responsável pela arrecadação de recursos financeiros dentro do PMDB no Senado e a distribuição para as campanhas eleitorais. Cláudio afirmou que os fatos narrados por ele na delação estavam fundamentados em uma certeza. Todo o apoio à Odebrecht dado por Jucá teria, nos momentos de campanha, uma conta a ser paga. O delator disse, abre aspas, as insinuações não deixavam dúvidas de que no momento certo ele seria demandado pelo parlamentar e que a maior parte das demandas ocorria em períodos eleitorais. Fecha aspas. O ex-diretor afirmou que estava entendido que os apoios aos pleitos da empresa seriam posteriormente equacionados no valor estabelecido para contribuição a pretexto de campanha eleitoral, fosse ela realizada de forma oficial ou via Caixa 2. Cláudio conta que solicitava a aprovação das contribuições ao senador Romero Jucá e a Marcelo Odebrecht. Essas contribuições eleitorais eram medidas, definidas e decididas de acordo com a relevância dos assuntos de interesse da Odebrecht que tinham sido defendidos pelo parlamentar. Cláudio diz que, ao conversar com Jucá, tinha certeza que estava falando também com Renan Calheiros, atual presidente do Senado, e com o senador Eunício Oliveira, todos do PMDB. Cláudio afirmou que, ao longo dos anos, participou de pagamentos a Romero Jucá que hoje superam os 22 milhões de reais e que teve conhecimento que esses valores eram centralizados em Jucá e posteriormente redistribuídos em seu grupo no PMDB. O ex-diretor listou algumas das medidas defendidas por Jucá no Senado que interessavam a Odebrecht. Elas se referem, entre outras coisas, a regimes tributários, regulação de concorrência, parcelamento de dívidas com o governo e o regime especial para a indústria petroquímica. Cláudio Filho também contou como funcionava o repasse ao PMDB na Câmara, liderado por 3 nomes. O atual presidente, Michel Temer, Eliseu Padilha, atual ministro-chefe da Casa Civil, e Moreira Franco, também com cargo no Palácio do Planalto. Segundo o ex-diretor, as arrecadações financeiras eram feitas principalmente por Eliseu Padilha e, em menor escala, por Moreira Franco. Cláudio afirmou que Michel Temer, abre aspas, atuava de forma muito mais indireta, não sendo seu papel pedir contribuições financeiras para o partido, embora isso tenha ocorrido de maneira relevante no ano de 2014, fecha aspas. Mas Cláudio diz que, ao menos uma vez, Michel Temer pediu pessoalmente doações. Foi num jantar, possivelmente em maio de 2014, e que neste jantar, Michel Temer solicitou, abre aspas, direta e pessoalmente a Marcelo Odebrecht apoio financeiro para as campanhas de 2014, fecha aspas. Nesse jantar, sempre segundo Cláudio, Marcelo Odebrecht definiu que seria feito o pagamento no valor de 10 milhões de dólares. Deste valor, Cláudio Filho disse que 6 milhões foram para a campanha de Paulo Scaff ao governo de São Paulo e 4 milhões ficaram de ser alocados por Eliseu Padilha. Cláudio disse que parte desse dinheiro foi entregue no escritório de José Yunes, que hoje é assessor especial da Presidência da República, o que deixa entender que o repasse foi em dinheiro vivo. O documento não se limita a esses políticos. Fala ainda em Renan Calheiros, citado pelo codinome Justiça, a quem Cláudio destinou 500 mil reais da Odebrecht. Estão citados também, entre outros, Jacques Wagner, Antônio Palocci, Ciro Nogueira, Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima, Rodrigo Maia, Lúcio Vieira Lima, Gin Argelo, José Agripino Maia, Marco Maia, Arthur Maia e Cátia Abreu. Segundo Cláudio, todos esses nomes ajudaram nos relacionamentos da empresa com o governo e o Congresso, fazendo doações legais, feitas assim as doações legais ou via Caixa 2, sempre com o mesmo objetivo, obter algum tipo de vantagens para a Odebrecht.
O depoimento ao qual o Jornal Nacional só teve acesso poucos minutos antes desta edição tem 82 páginas e muitos detalhes que serão esmiuçados pelo jornalismo da TV Globo, no Jornal da Globo, no Jornal Hoje de amanhã e aqui mesmo no Jornal Nacional de sábado, que dará mais detalhes. Os políticos citados sempre negaram que as doações fossem ilegais ou em troca de algum favor. Heraldo, Juliana. Muito obrigado pelas suas informações, Júlio Mosquera. O Palácio do Planalto declarou que esses fatos denunciados jamais ocorreram e que toda a doação da Odebrecht foi feita por transferência bancária e declarada ao TSE. A presidência afirmou que repudia veementemente o que chamou de falsas informações do delator. O ministro Moreira Franco disse que a informação é mentirosa e que jamais falou sobre política ou recursos para o PMDB com Cláudio Melo Filho. O senador Romero Jucá, do PMDB, declarou que desconhece o conteúdo da delação de Cláudio Melo Filho. Ele negou que recebesse recursos para o partido e disse que está à disposição da Justiça. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, disse que jamais autorizou ou consentiu que terceiros falassem seu nome em qualquer circunstância. Ele disse ainda que não há chance de serem encontradas irregularidades em suas contas pessoais ou eleitorais, que elas já são investigadas há 9 anos sem que nenhuma prova fosse encontrada contra ele. O senador Eunício Oliveira, também do PMDB, afirmou que todos os recursos de suas campanhas foram recebidos, declarados e aprovados pela Justiça Eleitoral. Ele disse ainda que nunca autorizou ninguém a negociar em seu nome recursos para favorecer empresas públicas ou privadas. O ministro Eliseu Padilha não quis se manifestar. A Odebrecht declarou que não se manifesta sobre negociação com a Justiça e repetiu que reforça o seu compromisso com uma atuação ética, íntegra e transparente.